Olá, Organizer, e bem-vinda ao podcast Ser Organizer, que te ensina sem filtros como estruturares o teu negócio de organização em Portugal. Se tu estás a ouvir este podcast, muito provavelmente tu já tens uma formação como Personal Organizer, já fizeste um ou vários cursos como Personal Organizer, mas simplesmente parece que os clientes não aparecem. Ou então, eles até aparecem, mas tu não fazes a menor ideia como é que tu estruturas um orçamento, quanto é que tu cobras, sequer como é que tu envias um contrato, ou ainda pior, tu ainda não tens confiança e estás com aquele receio tão grande de ouvir um não e que um cliente te faça perguntas que tu achas desconfortáveis porque tu nunca respondeste, que tu nem sequer divulgas o teu trabalho. E eu percebo tudo isso porque eu também já lá estive. Eu também já tive essas dúvidas todas, também já passei por tudo isso e a questão é que isso só acontece por algumas razões e muitas das vezes nós fazemos cursos ou falamos com outras profissionais e nós não entendemos realmente porque é que as outras pessoas até estão a fazer projetos, mas nós não estamos. E precisamente hoje, neste episódio 8, eu vou-te ensinar como é que tu podes conquistar clientes em Portugal como Personal Organizer. Eu não te vou dar aqui razões demasiado elaboradas, mas pequenas coisas que tu, se estás a começar, muito provavelmente ainda não fizeste ou não estás a fazer com a dedicação que deverias estar para conseguires conquistar os teus primeiros clientes. Eu já falei disto num episódio anterior, que é a quantidade hoje de profissionais de organização que fazem cursos, quer seja aqui em Portugal, quer seja fora, e que passado pouquíssimo tempo desistem. E isto só acontece porque a maioria das pessoas acha que é só fazer um curso, só abrir um perfil no Instagram e colocar lá a Personal Organizer que o cliente vai procurar, porque há muitos clientes, porque é um mercado em ascensão. E isto é verdade, não deixa de ser verdade. É um mercado em ascensão, existem cada vez mais pessoas à procura de profissionais de organização e cada vez mais aquelas profissionais que conquistavam muitos clientes não conseguem dar vazão, dizendo assim, aos clientes que aparecem. O problema é que não basta só divulgar, não basta só abrir um perfil no Instagram, é preciso justificar porque é que eu, enquanto cliente, vou contratar a pessoa X em vez de contratar a pessoa Y. Porque eu já disse isto várias vezes e digo isto muitas vezes às minhas assistentes, que é, infelizmente, em Portugal, nós temos um grupo de profissionais de organização que, porque certamente aparecem mais, porque divulgam mais, porque fazem mais ações de divulgação e quando um cliente está à procura, por exemplo, no teu Google, instintivamente são essas pessoas que vão aparecer. Mas nós podemos mudar essa narrativa porque várias dessas profissionais que já apareciam há uns anos, quando eu comecei, continuam a ser as mesmas. E hoje eu tenho muito orgulho de estar lá a aparecer também como Personal Organizer quando as pessoas estão à procura. E a realidade é que isso só aconteceu porque existiram várias coisas que eu fui fazendo. Por isso é preciso entender um bocadinho isto, que apesar de existir ali um grupo de pessoas que a maioria dos clientes contrata, isso não precisa de ser a regra. Aliás, isso não deve ser a regra, porque consoante depois os negócios vão crescendo, os preços vão acompanhando, a equipa vai crescendo e, consequentemente, vai havendo uma necessidade de alguns clientes quererem contratar outros profissionais porque se calhar não necessitam de uma equipa tão grande, ou porque se calhar querem fazer um projeto mais pequeno, ou se calhar não querem pagar tanto, e está tudo bem com isso, porque vão sempre existir profissionais em todas as áreas, uns que cobram mais e uns que cobram menos. Hoje eu digo que na organização em companhia, ou a organização em companhia, como
vendedora de organização, ou melhor, como prestadora de um serviço de organização, não é o local mais barato que uma pessoa que pede um orçamento vai encontrar, porque é normal, porque eu hoje tenho determinados gastos, tenho uma determinada estrutura que alguém que está a começar não tem ainda. Muitas vezes existem clientes que querem fazem esta pesquisa, então é importante que quando o cliente faz efetivamente esta pesquisa, existam outros profissionais que estão no mercado que estão a começar, que têm menos experiência e que estão a cobrar menos. Cobrar menos não significa cobrar abaixo do valor do mercado só para fechar clientes, não, mas significa sim, vocês, quando estão a começar, não terem este receio de ok, mas para que é que eu vou divulgar porque a pessoa não vai fechar comigo? Vai haver clientes que vão fechar, precisamente por causa disto, porque há clientes que têm um budget mais reduzido, há clientes que estão em determinadas localizações que as pessoas podem não ir, há determinados clientes que se vão identificar contigo, que não se identificam comigo ou que não se identificam com outra pessoa. Então, isto é super importante, perceber que é sim possível conquistar os clientes, mas é necessário aqui estas estratégias, dizendo assim, porque não vai cair do céu. Não basta só ter lá um papelinho ou um perfil no Instagram que diz Personal Organizer ou certificado de Personal Organizer. Ninguém quer saber disso. As pessoas querem saber de quem chama a atenção. E se vocês não chamarem a atenção de qualquer forma, não precisa de ser necessariamente nas redes sociais, eu já falei disto, não precisa de ser necessariamente no Instagram, vocês têm que chamar a atenção de alguma forma. E se vocês não o fizerem, alguém menos capacitado do que vocês vai fazer. E depois vocês vão ficar com aquela frustração de mas eu sou muito melhor do que aquela pessoa. Certo, mas ela foi lá e fez e tu não, ficaste em casa à espera do que quer que seja para seres melhor ou para teres a estrutura certa, ou o que quer que seja. Então é super importante entender isto, que não é esperar estar pronta, é fazer esta prospecção ativa, porque ela nunca deixa de acontecer. Todos os dias eu faço prospecção de novos clientes, de o que é que eu poderia estar a fazer ou onde é que também está o meu cliente, o meu potencial cliente, que eu podia estar e eu não estou. E muitas vezes existem e-mails e existem mensagens com parceiros ou potenciais parceiros que não dão em nada, mas isto é uma prospecção, imaginemos que daria, porque já muitas vezes deu. E então estas coisas são super importantes, de estar presente, mas acima de tudo também entender que não é só esperar, é fazer determinadas coisas que vão sem dúvida tornar-vos mais próximas dos clientes que vocês querem alcançar. E entender que os clientes, eles não vêm só da organização tradicional, não vêm só de um closet, não vêm só de uma cozinha, só dentro da casa, eles não vêm só daquelas áreas que a maioria das pessoas acha. Há clientes para organização de arrecadações, organização de garagens, organização de quarto de criança, de quarto de bebê, organização de home office, e muitas vezes nós vemos constantemente esta organização da cozinha, organização da despensa, organização do closet, e não existe este extra. Eu lembro-me de o ano passado haver uma cliente que eu fiz um projeto sozinha, não foi sequer com a minha equipa, de uma arrecadação, uma garagem, e é um projeto que ficou maravilhoso e eu não tenho possibilidade de o partilhar, mas é daqueles que nós guardamos aqui no nosso coração. E eu recordo-me perfeitamente que a mensagem essa pessoa mandou-me uma mensagem pelo Instagram, foi que a pessoa queria saber se eu também fazia organização de arrecadação, organização de garagem, organização de arrumos, porque acreditava que eu só fazia a organização no interior da casa. E hoje eu olho para o meu perfil e olho para aquilo que eu tenho disponível e eu penso assim, mas é um bocado óbvio que eu faço também, mas não é óbvio, porque se nós recebemos uma mensagem de alguém a questionar isto, é porque não foi óbvio, é porque ficou uma dúvida. Então, se ficou alguma dúvida, é porque provavelmente, mesmo eu tendo esta divulgação, as pessoas que estão realmente e que querem realmente, estão do outro lado e que querem realmente
fechar connosco, muitas vezes têm essa dúvida, ou seja, nós não podemos, acima de tudo, aceitar que aquilo que nós estamos a dizer que o cliente já vai saber. Não, às vezes o cliente não sabe, às vezes o cliente ficou com alguma dúvida. Então é muito importante nós irmos divulgando em vários canais diferentes. Eu sei que eu estou sempre a falar disto da divulgação, mas muitas vezes, nem muitas vezes, mas isto é sem dúvida para mim hoje aquilo que mais vai potenciar o vosso negócio. Eu tenho uma mentorada que ela, em pouquíssimo tempo, enquanto estava a fazer a mentoria, ela conseguiu fechar vários projetos de divulgação presencial, ou seja, ela ainda não tinha divulgação online de todo, mas ela, com uma colega, com uma amiga, com não sei quem, conseguiu fechar projetos do amigo, do patrão do amigo, o que quer que seja, e conseguiu fechar estes projetos pagos, efetivamente, com esta divulgação. Ou seja, isto é super importante e é a forma como nós fazemos esta divulgação, porque a realidade é que vão existir sempre pessoas próximas a nós que nunca nos vão contratar, mas também vão existir pessoas próximas, que estão próximas de nós, que vão sem dúvida contratar-nos e vão precisar do nosso trabalho e vão recomendar a alguém que pode precisar do nosso trabalho. Por isso, não deixar de falar disto e a forma como nós falamos disto. Por isso, para mim, a divulgação é super importante. Não precisa de ser necessariamente através de um canal digital, sendo que o digital é sempre muito mais abrangente, mas a realidade é que é importante que exista algum tipo de divulgação, que vocês estejam a falar daquilo que vocês estão a fazer, porque ninguém vai perguntar-vos o que é que vocês estão a fazer. Vocês têm de chamar a atenção suficiente no vosso meio, no vosso perfil no Instagram, na própria internet, num workshop, num evento onde vocês vão, um evento que vocês fazem, numa mensagem com um determinado parceiro, para efetivamente fazer sentido, despertar ali alguma coisa na cabeça daquela pessoa. Ou seja, é preciso vocês chamarem a atenção de alguma forma, dizerem alguma coisa que foi diferente do que a outra pessoa disse. Então, isto é super importante. E como é que vocês fazem isto? Em primeiro lugar, entender que vocês precisam de saber para quem é que vocês vão falar, mas acima de tudo, vocês precisam de saber explicar aquilo que vocês fazem. E não basta ser aquela coisa de eu sou personal trainer, mas o que é isso? Eu organizo casa, mas isso não é de limpeza. Não, é diferente. Não é isto. Vocês têm que ter uma frase minimamente chamativa. Eu lembro-me que uma vez disse isto a uma das minhas assistentes. Vocês têm que ter, eu disse-lhe, tu tens que ter uma frase chamativa que tu consigas, logo na ponta da língua, na tua cabeça, logo ali, tu dizeres exatamente isso. O que é que tu fazes? Ou quem é que tu és? Ou olá, bom dia, o meu nome é Marta, eu sou personal organizer, formadora certificada, eu ajudo pessoas ocupadas a descomplicarem a organização da casa, a simplificarem a sua vida. Ou seja, não precisa de ser uma frase tão longa como esta, não precisa de ser uma frase muito rebuscada, mas vocês têm de ter alguma base daquilo que vocês fazem, para quem é que vocês fazem e com que impacto, para que vocês vão sempre utilizando essa mesma frase, dizendo essa mesma frase, porque a repetição também faz diferença. Hoje, eu sei que quem chega até mim está fartinho de me ouvir a dizer que eu ensino a organizar a casa e simplificar a vida. Está no meu livro, está no meu perfil do Instagram, está em múltiplos dos meus conteúdos, está nas introduções do início dos meus vídeos aqui no YouTube, está em vários dos e-mails que eu envio semanalmente. Então, hoje eu, de uma forma voluntária, eu digo isso, porque isso tem a ver com aquilo que eu faço e isso demonstra exatamente o objetivo que eu tenho. Então, é um bocadinho isto, entender aqui o que é que vocês fazem, em que diferencial é que vocês têm, quem é que vocês ajudam, de que forma é que vocês ajudam e para terem que impacto.
eu ajudo mães de primeira viagem a organizarem o quarto do seu filho para descomplicarem o processo de maternidade. Algo deste género. Ou seja, eu ajudo empreendedoras a organizarem o seu home office ou organizarem a sua vida digital para faturarem mais no seu negócio. Algo deste género, ok? Eu ajudo idosos, não queria usar esta palavra, mas eu ajudo cuidadores a tornarem a casa funcional para os seus idosos ou as pessoas que eles cuidam a conseguirem ter mais autonomia. Algo deste género. Estou a dizer isto tudo de cabeça, ok? Algumas delas podem não fazer sentido em termos do que está escrito, mas para vocês entenderem, ou seja, entender aqui para quem é que vocês estão a falar, e esta própria frase, da mesma forma que eu o faço com organizar a casa e simplificar a vida, ela pode estar em tudo aquilo que vocês dizem. Pode estar no início de um workshop, pode estar na vossa descrição do vosso portfólio, pode estar na vossa descrição do vosso perfil do Instagram, pode estar numa descrição da vossa proposta de orçamento, pode estar num flyer, pode estar na descrição da vossa mensagem, na vossa descrição do WhatsApp, ou seja, e isto, vocês vão criando esta repetição e vai sendo mais confortável para quem está a ouvir do outro lado, porque as pessoas compram de quem elas se identificam, compram com quem elas se sentem confortáveis, especialmente o nosso trabalho sendo alguém que a pessoa vai abrir as portas de sua casa, a pessoa não vai pôr alguém ali em casa que a pessoa não confia, e isto é extremamente importante. Outro ponto que é super importante e que te vai ajudar a conquistar os teus primeiros clientes como personal organizer é ter processos definidos, e eu vou dividir este parte dos processos, e eu também sei que vocês já estão fartas de me ouvir falar na parte dos processos, mas vamos falar um bocadinho mais da imersão SOS, Operação Resgate. Se ainda não te inscreveste, já mudou o lote, já estamos no lote 2 e as vagas já estão mesmo a terminar, mas se ainda não te inscreveste, ainda podes, desde que este vídeo aqui está a ser publicado agora, ainda tens mais ou menos 3 dias, 2-3 dias, até termos a imersão, que ela acontece no dia 17 de maio, entre as 10 da manhã e a 1 da tarde, e vai ser repleta de conteúdo. Por isso, clica aqui em baixo no link para te inscreveres nessa imersão, e sem dúvida que vamos entrar aqui em 2 pontos relacionados com os processos. Uma das partes do processo, em relação a processos, tem a ver aqui com vocês já terem algumas coisas preparadas para quando alguém entra em contacto convosco, alguém pergunta os vossos serviços, ter um portfólio, ter a vossa proposta de orçamento alinhada, ter cartões de visita, ter alguma coisa que vocês possam demonstrar, ter um perfil no Instagram, nem que seja tipo uma coisa muito simples. Vocês hoje têm imensas inteligências artificiais que vos fazem um site, que vos fazem páginas de venda sem vocês, tipo, só lá escreverem pouquinho coisa. Por isso, este é o primeiro ponto, e o segundo ponto tem a ver com a parte do cobrar, porque isso é aquilo que mais estressa a maioria das personal organizers, e esta parte do cobrar, ela precisa de ser muito imediata, precisa de ser, não é vocês na visita técnica dizerem logo à pessoa quanto é que é, não, mas a parte de cobrar, saber quanto é que vale o vosso trabalho, saber qual é que é o vosso preço, é preciso ser muito imediata, porque isto depois também vai fazer um bocadinho com que vocês consigam ou não alinhar o vosso posicionamento para o tipo de cliente que vocês estão a atrair. E quando vocês sabem realmente quanto é que vale o vosso trabalho, quanto é que vocês cobram, quanto é que vale X tempo do vosso trabalho, o que é que vocês entregam, ficam com muito mais confiança para vocês efetivamente poderem depois conseguir quebrar aqui algumas das questões que a pessoa vos diz. Eu estava a falar recentemente com uma pessoa da minha equipa de bastidores esta semana, a partilhar com ela uma situação que aconteceu há uns tempos, com uma pessoa que me pediu um orçamento, em que a pessoa disse-me exatamente isto. Mas eu pedi X orçamentos, eu pedi orçamento a X ou Y,
e o seu é mais caro. Eu arranjei muito mais barato. E eu respondi àquela pessoa, sim, eu sei. Eu sei que o nosso orçamento muito provavelmente não vai ser o mais barato. Por esta razão, por esta razão, por esta razão. No final, a pessoa já vinha com muito menos daquele ar de nariz empinado e já vinha a entender. Naquele momento, aquela pessoa nunca me iria contratar, porque aquela pessoa já ali com aquela questão e com a forma como ela está a mandar aquela questão para o ar, aquela pessoa já me está a dizer: isto é só dobrar umas coisas, isto é só ir lá por umas coisas em cabides. E para mim, eu não quero um cliente assim. Eu, Marta, e a minha equipa da Organização Companhia, nós não queremos um cliente assim. Nós queremos um cliente que valoriza não só o meu trabalho, mas eu quero um cliente também que valoriza o trabalho da minha equipa. Então, naquele momento eu já sabia que aquela pessoa não ia contratar, ou melhor, que eu também não queria que aquela pessoa contratasse. No entanto, é preciso haver esta confiança de explicar à pessoa: ok, sim, este é o valor por causa disto, isto e isto. E não é só colocar lá uma listagem do que é que está incluído e o que é que não está, porque isto já aconteceu depois do envio da proposta, na qual estava efetivamente essa listagem. Então, é importante saber aqui explicar o porquê, explicar porque é que nós estamos a cobrar isto, o que é que o nosso trabalho vale, etc. E se vocês não sabem no interno o que é que isso, quanto é que vocês cobram, vocês não conseguem passar isto ao vosso cliente. Por isso, partilho convosco aqui 3 estratégias para vocês, ou 3 ações, 3 coisinhas que vocês podem e devem fazer esta semana para vos fazer aqui alguma diferença. Primeiro delas, dizer a 3 a 5 pessoas esta semana, em conversa, que vocês são personal organizers, o que é que vocês fazem, como é que vocês trabalham, etc, etc. Divulgar. Não é para estar aqui a querer que a pessoa contrate o vosso serviço, mas divulgar numa conversa o que é que vocês fazem. Tive um cliente recentemente esta semana, não interessa se não tiveram. Tive um cliente esta semana, numa questão, numa conversa normal, colocarem lá essa informação e vai gerar conversa. Segundo, escrever essa tal frase da apresentação que eu falei no ponto 2 faz muita diferença e vai-vos ajudar imenso. E terceiro, saber os vossos preços, saber quanto é que vocês cobram. Não é saber só cobrar pelo valor do mercado, que vocês já sabem que eu sou contra isso, mas saber qual é que é aqui o vosso preço. E lembrar que as coisas não acontecem de um para o outro, as coisas, há um processo, ok? E que tudo tem um tempo, mas têm que fazer por isso. Espero que tenham gostado deste episódio bem mais curtinho e que ele tenha desbloqueado aí algumas coisas. Um grande beijinho, vemo-nos no próximo episódio e não se esqueçam, últimas vagas aqui da imersão SOS Operação Resgate.